Eu sou a professora Rilva e esta é a terceira parte da apresentação que intitulei A Liberdade de Expressão e o Atual Teatro Democrático. E nesta terceira parte eu vou enfocar o trabalho da Freedom House na pesquisa anual sobre democracia no mundo, ou Freedom of the World. São pesquisas que são realizadas anualmente sobre direitos políticos e liberdades civis, realizadas por uma célebre organização de pesquisa e defesa das liberdades, a Freedom House, que foi fundada em 1941 na cidade de Nova York. Então, é uma organização não governamental comprometida em promover a paz e a democracia em todo o mundo. E assim se descreve a própria entidade, se descreve como uma organização não governamental, independente, e considera que a liberdade só é possível em sistemas políticos democráticos, nos quais os governos são responsáveis perante seu próprio povo e onde prevalece o Estado de Direito, as liberdades liberdades individuais, né, como a liberdade de expressão, de associação e de crença, bem como o respeito pelos direitos das minorias, das mulheres, né, que esses direitos sejam garantidos. A democracia constitucional, que é o que vigora no Brasil, pelo menos há uma tentativa de que a Constituição seja preservada, né, num país como o Brasil, é uma forma de organizar as relações entre o governo e os indivíduos dentro dos estados nacionais, das nações. Então, a democracia constitucional caracteriza-se pela aceitação de uma Constituição, escrita ou não escrita, que atua como lei superior e que garante, mesmo contra poderes governamentais, certos direitos humanos, dos quais, segundo acordos históricos e racionais, as pessoas jamais poderão ser privadas de expressão, da liberdade de expressão, do direito à propriedade, da igualdade e o direito de escolher seus representantes democraticamente por meio do voto. E a liberdade de expressão provavelmente é, sim, a pedra angular, né, dessa constelação de direitos constitucionais. Em seguida, vou apresentar aqui a Freedom House de forma mais circunstanciada que anteriormente. A Freedom House foi fundada em 1941 e monitora o estado da liberdade e da democracia em todo o mundo, ajudando a moldar o debate sobre as questões mais urgentes de nosso tempo. E enquanto o mundo pode-se considerar que está melhor em termos de liberdades políticas do que estava, por exemplo, no século passado, no tempo, no auge da Guerra Fria, mas a recessão da liberdade humana continua a se aprofundar, mesmo quando somos lembrados de que essa redução é longa e amplamente dispersa e que deriva de muitos fatores. Então, na década de 70, a Freedom House identificou ameaças à liberdade e à democracia no mundo
E a partir, né, desse reconhecimento, essa observação foi feita em países em desenvolvimento, na forma de regimes autoritários, tanto de direita quanto de esquerda, na América Latina, na África, na Ásia e no Oriente Médio. Então, em meados dessa década de 70, já foi lançada a primeira pesquisa anual Freedom in the World, que, peço correção, porque no vídeo anterior eu falei na década de 80, né, mas realmente foi na década de 70. Então, essa pesquisa ela se tornou uma marca registrada, digamos assim, uma marca registrada da organização Freedom House e é universalmente utilizada para obter informações precisas sobre liberdade e democracia no mundo todo. A liberdade de expressão é, digamos assim, a estrela, não é, mais brilhante, não é, desse céu assim democrático, que permite que os indivíduos e grupos desfrutem de vários outros direitos humanos e liberdades à luz das leis e padrões internacionais de direitos humanos. Então, todos nós temos direito à liberdade de expressão e temos direito também de ter uma opinião e de receber e de transmitir informações e ideias sem interferência do poder público e independentemente de fronteiras. Então, o exercício dessas liberdades, uma vez que acarreta deveres e responsabilidades, né, em contrapartida, então, essas liberdades estão sujeitas a certas formalidades, a certas restrições, porque em uma sociedade democrática há interesses de segurança nacional, interesses de integridade territorial, interesses de segurança pública para a prevenção da desordem, para a manutenção da ordem pública, para o controle da criminalidade, para a proteção da saúde ou da moral, para a proteção também da reputação ou dos direitos de terceiros, para impedir, por exemplo, a divulgação de informações que são recebidas em sigilo, ou para manter a autoridade e imparcialidade do judiciário. E esse é um ponto que justificou também o título dessa apresentação, que está agora no terceiro vídeo, de O Teatro da Democracia. Então, aqui no Brasil, a autoridade do judiciário parece estar hipertrofiada e o poder judiciário se sobrepõe aos dois outros poderes, ao executivo e ao judiciário. Então, há uma assimetria de forças com o judiciário tendo a hegemonia e o poder em relação aos outros dois poderes. Então, aqui no Brasil de 2022, agora, novembro de 2022, parece haver apenas uma hipertrofia de autoridade do Poder Judiciário, da Suprema Corte, sem ser acompanhada, o que é mais grave ou tão grave quanto, a imparcialidade desse judiciário, sobretudo das cortes superiores. Então, vários órgãos de comunicação mais independentes ou órgãos, né, de comunicação e imprensa que têm uma posição política neutra ou de extrema ou de centro-direita,
esses órgãos estão sendo censurados. E também indivíduos, cidadãos, também estão sendo censurados, tendo suas redes sociais suspensas a pedido da Justiça. E as pessoas que estão nas ruas, multidões estão nas ruas, mesmo após 24 dias da declaração, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral brasileiro, né, do vencedor das eleições. O partido, a coligação, né, do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, entrou com a representação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, não contestando, mas mostrando que as urnas eletrônicas não são invioláveis e que podem ter acontecido erros em relação ao processo de votação no que concerne ao funcionamento de grande parte das urnas eletrônicas pelo Brasil em relação à eleição presidencial. Então, as pessoas, multidões, estão indo às ruas no entorno dos quartéis militares, como já mencionei no vídeo anterior, para protestar, para demonstrar sua indignação, para demonstrar que não há como fazer, digamos assim, uma correção, né, desse processo eleitoral. E segundo a maioria das pessoas que estão indo às ruas protestar aqui no Brasil, essas eleições foram ilegítimas, e então isso compromete a democracia, e a Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa do seu presidente, que hoje é a pessoa mais poderosa do Brasil, e de um poder que não pode ser contestado de nenhuma forma. Esse presidente do Tribunal Superior Eleitoral está censurando e reprimindo qualquer expressão, qualquer ideia que seja nesse sentido. Então, esse presidente, chamado Alexandre de Moraes, ele considera que o povo nas ruas, protestando de maneira pacífica, são parte de movimentos antidemocráticos. Então, a gente sabe que também não pode, ninguém pode, né, ainda mais aqui em um simples canal, né, um canal do YouTube de natureza educativa, a gente não pode fazer certas observações, a gente não pode emitir opiniões. Mas o que eu falei até agora é compatível com a realidade. Então, a gente sabe que a história fará um julgamento, não é, sobre essa supressão contemporânea de direitos, da liberdade de expressão, da liberdade de discurso aqui no Brasil, pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E esperamos que isso seja feita, essa avaliação, essa análise do que está acontecendo agora seja devidamente contada, né, devidamente contada no futuro, né, quando o que está acontecendo agora, que o Brasil está em crise, em uma crise democrática, e não por causa de um presidente da República que seja autoritário, mas porque o Poder Judiciário alargou os seus poderes, hipertrofiou o seu poder
e está exercendo uma ação autoritária sobre jornalistas, não todos, só os jornalistas que não concordam com o que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral pensa. Então, os que não concordam não têm a liberdade de expressão de falar, o seu discurso está restrito. Então, por isso que, mesmo quem tem, né, certeza do que está acontecendo, não pode expressar livremente sua opinião. Então, a seguir, eu vou mostrar já uma ilustração que é resultado, né, da pesquisa da Freedom House desse ano, do ano de 2022. Este é um infográfico que está aqui plotado como aparece na pesquisa, no relatório da pesquisa Freedom in the World, em que essas cores aqui, essas cores mais alaranjadas, né, quanto mais escuro o alaranjado, menos livres são esses territórios e países. Então, quanto mais escura aqui, mais restrição à democracia existe. Então, aqui, quando há uma cor laranja um pouco mais clara, são países que são parcialmente livres, mas parcialmente. E essa cor aqui, essa cor lavanda, né, lilás, quanto mais escura, maior a democracia, o exercício de direitos democráticos nesses países. Tá? Então, aqui, Estados Unidos, né, Canadá, Brasil. Então, quanto mais escuro o tom, né, dessa cor lilás, maior o índice, né, de liberdade nesses territórios. Então, quais são os parâmetros, os critérios ou as variáveis que são levadas em conta pela Freedom House para chegar a este índice? São várias dimensões. São o processo eleitoral, né, que é o que estamos vivendo agora, ainda não acabou. O pluralismo político e a participação política, o funcionamento do governo, a liberdade de expressão sobre a qual estamos falando agora, a liberdade de crença, os direitos de associação, os direitos de organização, o Estado de Direito, a autonomia pessoal e os direitos individuais. Então, esse é o resultado aqui, e que está ilustrado com esse infográfico, do resultado da pesquisa de 2022, que foi publicada em 2022, mas os dados foram coletados antes, né? Antes de 2022, em 2021, final de 2021. Então, em 2022, a democracia, segundo a Freedom House, cai, a democracia global, cai pelo 16º ano, né, consecutivo, e de acordo com esse índice da Freedom House, de 38% da população global vive em países que não são livres, que são esses aqui em laranja, né, de vários tons. A maior porcentagem desde 1997, né, de redução desse índice. Ou melhor, de aumento desse índice
né, desse índice aqui que está representado em laranja, ou seja, de países que não são livres. 20% vive em países livres, né, que são estes aqui, em tonalidade lilás, e 42% vive em países parcialmente livres, que são essas tonalidades mais claras, né, das duas colorações, laranja e lilás. Então, pelo que eu li, houve notícias nesse relatório de 2022, houve notícias melhores em relação ao Equador, que passou, né, para a coluna livre de países livres após uma transição presidencial tranquila. O Chile, onde a democracia se manteve firme e provavelmente possa apresentar alterações, né, posteriormente, ou não, de acordo com o novo governo de esquerda no Chile. E também a Costa do Marfim, que realizou eleições parlamentares relativamente livres, né, no ano passado. Então, em relação aos países de uma forma geral, a Finlândia, a Noruega e a Suécia são os países mais livres, segundo a pesquisa de 2022. Enquanto a Eritreia, a Coreia do Norte, o Sudão do Sul, a Síria só um momento que o nome do país é mais... E o Turquemenistão são os menos livres pelos resultados, né, do índice que foi avaliado em 2022. Foi publicado em 2022. Então, líderes de alguns sistemas de tendência autoritária não sentem mais a necessidade de um verniz de democracia, né, um teatro de democracia, segundo o relatório publicado em 2022 pela Freedom House. E que tem se observado que existem farsas eleitorais, né, na Nicarágua e na Rússia. Então, é o teatro da democracia. E houve uma onda de golpes em 2021, né, em Mianmar, no Sudão e vários países da África Ocidental. E alguns líderes em democracias né, consolidadas, as maiores democracias, né, a maior democracia do mundo livre, como os Estados Unidos, no caso de 2020, né, com a vitória do democrata, né, do candidato do Partido Democrata, o atual presidente Joe Biden, e no Brasil, né, atualmente, com a eleição suspeita, né, que está sob suspeita, controversa, é por isso que o povo está nas ruas do Brasil. Isso fez com que houvesse desconfiança e esteja havendo desconfiança em relação ao processo eleitoral, tanto nos Estados Unidos, em 2020, quanto agora, atualmente, no Brasil, em novembro de 2022. Então, as classificações parcialmente livres, que são essas tonalidades de tonalidades, né, de um laranja mais claro, né, parcialmente livres, incluem também a Índia. A Índia que viu suas classificações caírem pelo 4º ano consecutivo. Então, líderes autoritários não são mais redutos isolados em um mundo democratizante. Não são redutos isolados. E, em vez disso, esses líderes estão colaborando ativamente um com o outro para espalhar novas formas de repressão e repelir a pressão democrática, dizem os autores do relatório da Freedom in the World,
em 2022. Então, por exemplo, a China e a Rússia desempenharam um grande papel, um grande não, né, mas um papel significativo no apoio a regimes vacilantes, né, na Bielorrússia, Mianmar e, mais que vacilantes, né, ditaduras de esquerda como a Venezuela. Então, o componente aí de direitos, né, é importante. Esse infográfico mostra o índice congregando todas aquelas dimensões que eu mencionei. Então, e a Venezuela e o Brasil? Escolhi aqui Venezuela e Brasil para comparação dos dados da pesquisa da Freedom House em 2022, porque são países que seguiram caminhos muito diferentes. Então, aqui nós vemos os dados desses dois países. Aqui o Brasil, aliás, a Venezuela primeiro. A Venezuela é um país que não é considerado livre. Não é considerado livre. E o Brasil considerado livre. Aqui está. Então, enquanto a Venezuela tem 14 pontos no score, né, não sendo considerado livre, o Brasil tem 73, sendo considerado um país livre. Em termos de direitos humanos, a Venezuela tem uma pontuação de apenas 1, o Brasil de 31. E as liberdades civis, o Brasil tem essa pontuação de 13, aliás, de 42, e a Venezuela tem uma pontuação de 13. Claro que ficou um pouco pequeno aqui a fonte, mas são esses os números de 2022 em relação à Venezuela, em comparação com o Brasil. Bem, o presidente venezuelano, o ditador Nicolás Maduro, continua a priorizar seu controle do poder sobre o bem-estar socioeconômico da população, e as forças de segurança reprimem os protestos que pedem liberdades democráticas. Então, a Venezuela, sem surpresa, é um país que gerou um grande número de imigrantes e exilados políticos durante o ano. Tem um sistema eleitoral falido, tem corrupção e crime organizado. Então, esses migrantes relataram ter enfrentado discriminação e outros abusos durante suas viagens e nos países de destino, mas continuam saindo, à medida que a governança em seus países de origem se deteriora cada vez mais. Então, manifestações contra a ditadura de Maduro na Venezuela, em que o governo prendeu repórteres que foram espancados, de acordo com o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, houve apagões na mídia, prisões e uma campanha de assédio contra vozes dissidentes. Então, isso tornou-se uma marca registrada da ditadura ou narco-estado venezuelano. Então, como consequência, as Nações Unidas e o seu secretário-geral expressaram preocupação com as violações dos direitos humanos na Venezuela e pediram que os assassinatos fossem investigados. E o Brasil, durante a época do último governo de esquerda, do PT, o Brasil ficou silencioso
diante das violações à democracia e aos direitos humanos na Venezuela. Então, a própria mídia ocidental criticou fortemente a posição do Brasil sobre o aprofundamento da crise na vizinha Venezuela. Então, em 2014, o The Economist escreveu que a maior parte da região da América Latina, nesse caso, não criticou Maduro desde que os protestos começaram, né, em fevereiro de 2014. E o Brasil, o maior país da região, ficou mudo. Ficou mudo porque a presidente na época era a Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, que apoia a ditadura da Venezuela. E o Wall Street Journal teve um artigo intitulado A Repressão da Venezuela contra a repressão dos direitos humanos na Venezuela encontra o silêncio da América Latina. Então, a presidente do Brasil na época, Dilma Rousseff, ficou totalmente silenciosa quanto aos abusos e às violações dos direitos humanos da Venezuela. E o New York Times escreveu que Dilma Rousseff não comentou sequer a crise na Venezuela. E que o ministro das Relações Exteriores do Brasil na época, Luiz Alberto Figueiredo, também não fez qualquer crítica a Nicolás Maduro, ao ditador Nicolás Maduro. Agora vou mencionar a metodologia. Qual é a metodologia dessa pesquisa, do processo da pesquisa Freedom in the World, da Freedom House? Então, a Freedom in the World, ela é produzida anualmente, como já antecipei, por uma equipe de analistas e especialistas internos e externos, e também conselheiros das comunidades acadêmicas de reflexão e de direitos humanos. E a edição de 2022 envolveu 128 analistas e cerca de 50 consultores. E os analistas que prepararam os relatórios e contabilizaram as pontuações dos scores, usam uma ampla gama de fontes, incluindo artigos de notícias, análises acadêmicas, relatórios de organizações não governamentais, contatos profissionais individuais e pesquisas de campo. E a pontuação de países e territórios tem como base as condições e eventos dentro de suas fronteiras durante o período de cobertura daquela edição da pesquisa. E as pontuações propostas pelos analistas são discutidas e defendidas em uma série de revisões, de reuniões organizadas por região e com a presença de funcionários da Freedom House e um painel de consultores especializados. Então, o produto final representa o consenso dos analistas, consultores externos e dos funcionários da Freedom House, que são responsáveis por quaisquer decisões finais. E, embora um elemento de subjetividade seja inevitável nos resultados dessa pesquisa anual, o processo de classificação enfatiza a consistência metodológica, rigor intelectual e julgamentos equilibrados e imparciais. E como é que é o processo de pontuação? Então, a pontuação usa um sistema de 2 níveis que consiste em pontuações e status. Bem, aqui estão os parâmetros que são empregados para a análise posterior, pontuação dos países. Então, processo eleitoral, pluralismo político e participação, funcionamento do governo, liberdade de expressão e crença, direitos associativos e organizacionais, Estado de Direito, autonomia pessoal e direitos individuais. Tem uma lista bem extensa de perguntas que são usadas no processo de pontuação, e as tabelas também para converter as pontuações
no índice final também estão demonstradas no relatório Freedom in the World 2022. Então, há principalmente algumas são, por exemplo, 3 questões nessas categorias de processo eleitoral. São 3 questões. De pluralismo político e participação, são 4 questões. Funcionamento do governo, 3. E liberdades civis são agrupadas em 4 subcategorias. Liberdade de expressão e crença, são 4 questões. Associação e direitos organizacionais, são 3. Estado de Direito, 4. E autonomia pessoal e direitos individuais, são 4. E a seção de direitos políticos também contém uma questão discricionária adicional, abordando mudanças demográficas. Então, para a questão discricionária, uma pontuação de 1 a 4 pontos pode ser subtraída conforme aplicável. Então, quanto pior a situação, mais pontos podem ser subtraídos daquele score em uma determinada dimensão. E a maior pontuação geral que pode ser concedida por direitos políticos é 40, né? Ou uma pontuação de 4 para cada uma das 10 questões. E a pontuação geral mais alta que pode ser concedida para liberdades civis é 60, ou uma pontuação de 4 para cada uma das 15 perguntas. Então, também uma pontuação normalmente é alterada apenas se houver um desenvolvimento no mundo real durante o ano que justifique um declínio ou uma melhoria. Por exemplo, uma repressão à mídia, como está acontecendo no Brasil agora. Ou então, se ocorrer num país que não é livre, uma primeira eleição livre e justa, também melhora a sua pontuação. Embora mudanças graduais nas condições, na ausência de um evento ou de sinal, são ocasionalmente registrados também, sejam registrados nas pontuações. Então, a combinação de uma pontuação geral dessas dimensões é concedida, né, depois é feita uma ponderação. Bem, então, de acordo com a metodologia, uma eleição livre e justa requer uma pontuação de 7. Ou melhor, nessa subcategoria aqui de processo eleitoral. Uma pontuação geral de direitos políticos de 20 ou mais é uma pontuação geral de liberdades civis, né, que pode chegar a 30. Esses limites refletem o fato de que um sistema eleitoral democrático requer não apenas uma votação justa, mas também procedimentos e competição política básica, né, com uma isonomia entre os partidos, mas também algum respeito pelo Estado de Direito e liberdades, como a liberdade de reunião. Então, a designação de democracia eleitoral da Freedom House deve ser considerada de forma equiparada à democracia liberal, que é um termo que indica uma observância mais robusta dos ideais democráticos e uma gama mais ampla de liberdades civis. Em relação à liberdade no mundo, não é, a maioria dos países livres podem ser consideradas democracias liberais, enquanto alguns países parcialmente livres podem se qualificar como democracias eleitorais, mas não como democracias liberais. Então, antes da edição de 2020, a Freedom in the World atribuiu a um país ou território 2 classificações, uma para direitos políticos e outra para liberdades civis, com base em suas pontuações totais para os direitos políticos e liberdades civis. Bem, então, esses são os parâmetros. Em relação ao processo eleitoral, eu vou aqui
mencionar algumas das perguntas que contém o questionário nessa dimensão e que são as seguintes. A1. O atual chefe de governo ou outra autoridade nacional principal foi eleita por meio de eleições livres e justas? Então, chefes de governo escolhidos por meio de várias eleições, incluindo eleições diretas para presidente, no caso de países com sistema presidencialista. E o sistema de colégio eleitoral para eleger presidentes, também. No caso, aqui, no Brasil, é onde está residindo uma grande controvérsia, né, uma desconfiança em relação ao processo eleitoral. E nos casos de eleições diretas, assim, a seleção para o próprio chefe de governo sempre é levada em consideração. Em sistemas onde o presidente da República é formalmente dividido entre chefe de Estado e um chefe de governo, então deveria ser dado maior peso a eleições, né, para o chefe de governo. Bem, aí as questões que estão dentro dessa dimensão são: houve eleições nacionais e ou internacionais independentes estabelecidas e respeitáveis em organizações que demonstram lisura no processo eleitoral e com monitorização por organizações, né, que analisam a eleição para avaliar se cumpriram os padrões democráticos. Outra pergunta nessa dimensão aqui de processo eleitoral. É a lei mais recente para o chefe do governo foi convocada em tempo hábil, sem atrasos indevidos, politicamente motivados ou um cronograma acelerado que injustamente proporciona oportunidades de campanha limitados para algum dos candidatos. Então, isso aconteceu no Brasil, né? Agora nas eleições de 2022. Então, não houve isonomia. Houve maior tempo de propaganda, embora o tempo de propaganda no segundo turno, para 2 candidatos que chegaram a esse segundo turno, tivesse que ser igual, houve um corte de grande número de inserções em emissoras de rádio, principalmente no Nordeste do Brasil, onde o candidato da esquerda, Lula da Silva, tem maior votação. Então, outra pergunta dessa dimensão dessa dimensão do processo eleitoral, se todos os candidatos poderiam fazer discursos, realizar reuniões públicas e desfrutar de um acesso justo à mídia, proporcionalmente durante toda a campanha, livre de intimidação. Isso não aconteceu nas eleições, principalmente no segundo turno, nas eleições para presidente no Brasil. A votação ocorreu por escrutínio secreto, sim, mas isso também está sob suspeita. Porque essas urnas, elas têm aproximadamente 40% que não são consideradas auditáveis e não são invioláveis. Os eleitores, outra pergunta é, se os eleitores puderam votar no candidato ou partido de sua escolha sem pressão ou intimidação. Outra pergunta, a contagem de votos foi transparente e oportuna e os resultados oficiais foram relatados honestamente ao público? Essa é uma questão crucial e que também não acontece no Brasil. O candidato do Partido Liberal, que é o partido do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, entrou com uma representação junto ao Tribunal Superior Eleitoral e o presidente desse tribunal, né, que é reconhecidamente parcial,
e inimigo do presidente atual, que era candidato, que foi o candidato que perdeu as eleições, em uma eleição, processo eleitoral que não foi justo. Esse presidente, Alexandre de Moraes, de uma forma, em menos de 24 horas, não se sabe sequer se houve uma avaliação realmente, uma leitura analítica e detida da representação imposta pelo Partido Liberal do presidente Jair Bolsonaro, e já negou e impôs uma multa exorbitante, porque o Partido Liberal, exercendo o seu direito, entrou com essa representação sobre a inviolabilidade, sobre a segurança das urnas eletrônicas. Então, não, embora seja um direito do Código Eleitoral, o partido do presidente Bolsonaro não foi negado ao partido que essa representação fosse analisada. E ainda foi multado em 22 milhões de reais, ou seja, com um número que era o próprio número do presidente Bolsonaro durante as eleições, como se fosse uma zombaria ou deboche. Por que exatamente 22 milhões, se esse era o número? Esse era o número de votação, o código de votação para o presidente Jair Bolsonaro. Bem, então, pode-se dizer, né, que essas eleições não foram transparentes. Então, esse é um aspecto que não foi cumprido nessas eleições. Então, outra pergunta desse item é: o mandato eleitoral do chefe de governo expirou ou foi prorrogado sem novas eleições? Né? Não se aplica. Outra pergunta dessa dimensão é: novos casos em que eleições para governadores regionais, né, de estados, e também eleições minoritárias, né, nos estados, deputados, senadores, diferem significativamente na conduta das eleições, ou seja, a condução das eleições dos estados reflete uma abertura para direitos políticos no país, ou, alternativamente, um agravamento da política de direitos. Então, outra dimensão, que é a A2, enfoca o seguinte: os atuais representantes legislativos nacionais foram eleitos por meio de eleições livres e justas? Sim, né? Então, as outras perguntas dessa dimensão são feitas sobre a eleição dos cargos de deputados e senadores. Então, há outras perguntas. E uma outra pergunta que vem na dimensão A3 é sobre se são, digamos, justas, né, as ações que são realizadas, são implementadas de forma imparcial, né, pelo órgão competente de gestão eleitoral. Então, essa é outra pergunta importante. Então, essas ações não foram implementadas de forma imparcial pelo Tribunal Superior Eleitoral. Outro ponto que não aconteceu de forma a resguardar, né, a lisura do processo eleitoral. E são várias outras perguntas, né? E em relação ao o ponto seguinte, que é o pluralismo político, e os outros pontos eu não vou abordar porque é muito extenso, né? Então, esse documento ele está acessível, né, na internet, no portal da Freedom House. Então, está de domínio público, né, e pode ser consultado. Então, eu falei apenas do processo eleitoral e de uma forma superficial e enfocando alguns pontos que não foram cumpridos nesse atual. Ainda estamos, né, ainda não houve a posse
dos vencedores da eleição. E assim termino essa terceira parte da nossa apresentação sobre a liberdade de expressão e o teatro da democracia. Até a próxima.